Amados irmãos e irmãs, graça e paz em seus corações, a paz de Jesus, amor de Maria. Estou aqui mais uma vez para partilhar a palavra do Evangelho desse dia, sexta-feira, dia 5, oitava da Páscoa. Um Evangelho maravilhoso que nos dá muita lição. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A passagem está no Evangelho de São João, no capítulo 21, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se a seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Pedro, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes então Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes nada? Não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse ele: Lance a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-lo por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram da barca, arrastando a rede dos peixes, pois estavam longe da terra, senão cerca de 200 covados. Ao sentarem em terra, viram uma brasa preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui algum dos peixes que agora apanhaste. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, do mesmo modo o peixe. Era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ser ressuscitado. Mas, irmãos e irmãs, é para nós palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, nós temos aqui um versículo importantíssimo que nos chama muita atenção. Lançar a rede do lado direito. Primeiro, Jesus estava percebendo, sabia da situação dos discípulos, que estavam desanimados, né? Pedro tentou voltar à vida velha para sair da tristeza, da angústia que eles sentiam da ausência do Senhor, apesar de Jesus ter aparecido 2 vezes para eles. Essa era a terceira vez. Então Jesus foi no encontro com eles naquela manhã, na beira do mar. Outra coisa que chama atenção é Jesus não desistir de nós. E também não desobedecermos à vontade do Senhor. Escutar. Aqueles homens estavam desanimados, cansados de pescar a noite inteira e nada ter para devia estar frustrados, não é? Com uma noite perdida de sono e sem pescar nada. Muitas vezes nós nos encontramos assim, não é? Fragilizado, destroçado, sem esperança. Nada dá certo, dá tudo errado, tudo complicado. Bate o desânimo, bate a tristeza, bate o medo. Às vezes achamos que Jesus, que Deus nos abandonou, que nós não somos dignos de nada do Senhor. De repente, não é bem assim, não é? Aí Deus está ali do nosso lado, como Jesus estava lá na praia, esperando aqueles homens se chegarem.
Deus está esperando por nós, Jesus espera por nós, conversa conosco todos os dias através do Evangelho, né? Através das situações, nos mostram coisas e nós às vezes não percebemos. Duas coisas: não desistir nunca de acreditar em Deus e sabermos que Deus jamais abandona os seus. Claríssimo isso, Deus não abandona, Jesus não abandonou naquele tempo. Depois de sua ascensão ao céu, deixou ali, né, suas ordens, deixou a Eucaristia, a celebração eucarística, né, as reuniões entre os apóstolos que foram crescendo. Deus, Jesus espiritualmente ali com ele, o Espírito Santo que veio né, em Pentecostes, depois da partida de Jesus, que veio botar fogo no coração daqueles homens, daqueles seus discípulos, não só dos 12, mas muitos que já acompanhavam Jesus, que não foi colocado ali entre os 12, né? Maria Santíssima, Maria Madalena, né? Aquelas pessoas que a Bíblia não falam às vezes, que também foram grandes evangelizadores, né? Depois de Jesus, depois de Pentecostes. Vamos guardar no nosso coração essa certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Por mais difícil que pareça, por mais que o nosso humano não é capaz de compreender, de acreditar que algo vai mudar, que é possível uma mudança, e ela é possível, desde que ouçamos Deus, que escutamos Deus, que damos atenção para aquilo que Deus fala a nós. É necessário ouvi-lo, escutá-lo, e muitas vezes é preciso parar, silenciar o coração e deixar Deus falar, Deus mostrar. Jesus não criticou aqueles homens que estavam abatidos, apenas ajudou a vencer naquele dia. Isso foi uma das vezes que o Senhor fez aqueles homens ficarem de pé novamente, realizar aquilo que eles precisavam realizar. Nós, como servos de Deus, também seguidores de Cristo, que nós nos dizemos cristãos, temos que dar ouvidos, nós, grupo de oração, né, nós, evangelizadores, intercessores, pregadores, músicos, né, todos aqueles que se inserem dentro da igreja e seus ministérios, né, possam escutar o Senhor, ouvi-lo. Claro que nós ouvimos o Senhor lendo a palavra, mas às vezes Ele fala conosco em particular. Em grupo, quando várias pessoas estão orando, vem a direção, as palavras, né, vem as emoções, as visualizações, sentimentos. É Deus falando conosco. Vamos orar? Senhor, eu quero pedir nessa noite para cada um de nós, para meus irmãos de grupo de oração, pelos irmãos da ICC, os evangelizadores, os missionários, os fracos, aqueles que estão cansados, desanimados, que eles possam encontrar mais uma vez com o Senhor, que o Senhor possa encontrar mais uma vez conosco, Senhor, dando-nos direção, dando-nos um caminho novo, uma direção nova, para que nós não caímos, não ficamos pelo caminho. Que o Senhor esteja sempre presente na nossa missão, ao nosso lado, conosco, em todos os momentos de nossas vidas, tanto na igreja, como na sociedade, como na nossa família, na nossa vida em particular. Nós precisamos da Tua presença, da Tua direção. Portanto, fique conosco, Senhor. Nunca nos deixe só. Amém. Amém, amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz a todos.